Natal, uma época tão importante para todos nós, ou para quase todos. Os cristãos ao redor do mundo comemoram essa data tão especial e ela nos traz reflexões, ela nos traz a importância de celebrarmos com as nossas famílias e há tantas outras coisas importantes para muitos e para outros, infelizmente, não tem o mínimo de significância. Mas eu chamo, você, como cristão, a refletir comigo nesse vídeo. Se você entrou aqui, com certeza esse é um tema que lhe interessa. Então, o título dele aqui é O Natal e a Plenitude dos Tempos. Observe aqui esse texto muito interessante, escrito pela escritora Ellen White, e que você possa meditar no que isso diz. Chegara a plenitude dos tempos. A humanidade tornara-se mais degradada através dos séculos de transgressão. Pedia a vinda de um Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do plano divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroada de êxito sua luta pela supremacia. É verdade que em toda geração Deus tem seus instrumentos. Mesmo entre os gentios havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido uma morte violenta. A escura sombra de Satanás lançara sobre o mundo e tornava-se cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que está na base de toda a religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Por onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio dos instrumentos humanos, mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Entesouraram o vivo maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para a sua destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante do próprio Satanás. Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo considerasse Deus um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado um meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. O engano do pecado atingira sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria, viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica.
olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes tinham escolhido um dominador que os jungia a seu carro como cativos. Confundidos e enganados, avançavam em sombria procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há nenhuma esperança de vida, para a noite que não tem alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados como homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com as concupiscências mais vis. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal, de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! O pecado se tornara uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara fundas as raízes na alma e violenta era a hostilidade com que o homem se levantara contra o céu. Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não poderia se erguer. Novo elemento de vida e poder tinha que ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Com intenso interesse, os mundos não caídos observaram para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra, e esperavam com que ele fizesse assim. Satanás estaria pronto a executar seu plano de conquista dos seres celestiais. Declarara ele que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído, e teria ele pretendido ser injustas as suas acusações. Estava disposto a lançar culpa sobre o Senhor e estender a sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, Deus, porém, enviou o seu Filho para o salvar. Embora se pudessem, por toda a parte do desgarrado domínio, ver a corrupção e desafio, foi provido um meio para resgatá-lo. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina. Através de todos os séculos, de todas as horas, o amor de Deus se havia exercido para com a raça caída. Não obstante a perversidade dos homens, os sinais da misericórdia tinham sido constantemente manifestados. E ao chegar à plenitude dos tempos, a divindade era glorificada, derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora, o qual nunca seria impedido nem retido, enquanto o plano da salvação não houvesse sido consumado. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando com sua própria glória. Você vê claramente nesse texto o estado em que nós, a humanidade, estávamos quando Jesus veio. Ellen White fala, que podia se ver o selo do próprio Satanás impresso nas faces dos seres humanos. Coisa terrível. Aí você, muitas vezes, chega nessa época, e as pessoas, muitas vezes os próprios cristãos, eles falam que o Natal não deve ser celebrado por motivo Y, por motivo X. Então, após a gente meditar nessas palavras tão importantes, nós vemos o tamanho do sacrifício que Cristo fez, abandonando a glória, abandonando um corpo divino para vir habitar aqui como um bebê, um bebê humano, um bebê que fazia ali, xixi, fazia cocô, precisava ser trocado ali as suas fraldas da época, mamava, teve ali dor de dente, teve que crescer, ser alfabetizado pela sua mãe, passar todo o processo que uma criança normal passa. Eu sou pai, tive 2 filhos. Hoje eles já estão ali, um com 7, outro com 15. Eu lembro todo o processo que foi criar esses filhos, que está sendo criar esses filhos. Os filhos, na verdade, eles vão sendo criados ao longo de toda uma vida. Então,
Jesus ele veio e passou por todos esses processos. Isso não é uma coisa vã. Um Deus, o Deus eterno, Criador de todos os universos, passou por essas situações, por mim e por você. Então, após isso, eu trago aqui algumas reflexões que você pode ter nesse Natal, aí, né, junto com a sua família ou sozinho, né, que você possa refletir nesse ponto. O primeiro ponto é que o Natal, ele é religião e é também cultura. Muitas pessoas, elas têm um aspecto religioso. Eu mesmo tenho uma questão religiosa muito forte no Natal. Gosto muito de comemorar ali o nascimento de Jesus, meditando nesses aspectos que foi falado nesse texto, mas também, né, o meu pai, a minha mãe, os meus tios, toda a cultura que veio antes de mim, me ensinou ali a questão da cultura, a questão que as pessoas elas param, né, para ver as luzes, elas vão lá, compram um presente. Isso é errado? Não, não é errado. Você pode comemorar com a sua família, isso é muito importante. Muitas vezes você não tem oportunidade durante o ano inteiro de se reunir com algumas pessoas da sua família, e o Natal te dá essa oportunidade de você se reunir com algumas pessoas da sua família que você talvez não veja o ano inteiro. Então, é errado? Não, não é. Se você tem a oportunidade de se reunir, de almoçar, vá, reúna-se, almoce. Você vai ver uma cantata de Natal do seu filho na escola, vá. Você vai ali ver uma cantata de Natal na igreja, vá, né? Sempre é importante. Se você não tem esse hábito de ir à casa de Deus, de cultuar, se você pelo menos nessa época fazer isso, isso vai ser de grande importância para você. A segunda questão, né, a terceira, já falamos aí que o Natal é cultura, falamos ali de você comemorar com a sua família. A terceira questão é que você também deve refletir. Muito errado aqui no Brasil, né? Vejo o pessoal na época de Natal, o pessoal eles gostam muito de se reunir, de comemorar, o que não é errado, já falei, mas não é errado na minha concepção, mas o pessoal ele comemora de uma maneira que exclui Cristo totalmente, exclui a religião totalmente dessa comemoração. Isso não é certo. Se você abrir aí o seu YouTube, né? Se você abrir aí o seu YouTube, você vai encontrar ali umas playlists de músicas natalinas, tanto cristãs quanto seculares. Quais são certas ou erradas? Nenhuma nem outra são erradas, né? As cristãs principalmente são totalmente certas, mas as seculares têm muitas músicas maravilhosas, de grandes clássicos dos músicos que falam ali, né, de questões. Tem umas que falam de Papai Noel. É óbvio que isso daí é uma questão cultural, né? É óbvio que não existe um personagem, mas você não precisa também ser tão radical a ponto de não permitir que os seus filhos consumam alguma coisa relacionada a isso, né? Isso também remete à questão cultural, mas você não deve de perder ali de vista que realmente o Natal é Cristo, é Jesus Cristo, o sacrifício dele que começou vindo aqui nessa terra, viveu ali os seus 33 anos e depois se sacrificou ali pela humanidade. Então você não deve perder de vista também que Cristo, ele é o verdadeiro significado de Natal. O quarto ponto é que você não permita que as pessoas venham falar que o seu Natal é clichê, né? As pessoas vêm zombar, né? De certa forma, até mesmo a cultura popular zomba, né? Vem ali a Simone, então é Natal, e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez, tal. O John Lennon também falava ali do Natal de uma maneira ali, de certa forma, zombando, né? Não permita que as pessoas zombem da sua cultura. O que une você à sua família, o que une você à sociedade é justamente a cultura. O dia que você não tiver mais cultura, não tiver mais a sua própria cultura para poder desfrutar, para poder falar com a sua família, para poder se reunir com seus amigos, você se tornará ali, de certa forma, como um animal, né? Os animais ali eles se reúnem para caçar, se reúnem para fazer ali as suas coisas ali meio instintivas, mas eles não têm o conhecimento formal, não têm o conhecimento como as pessoas têm. As pessoas que param para observar um texto, para ler um texto, param para ouvir uma música, oram, meditam, se confraternizam. Se você perder a sua cultura, o que vai sobrar para você? O que será de você sem a cultura? E o quinto e último ponto é que você jamais deve esquecer. Talvez você esteja se sentindo triste, né? Talvez você não tenha ali a sua família por perto nesse Natal para estar com você. Talvez esse seja seu caso, talvez essa seja a sua situação, mas jamais você deve se sentir desvalorizado. Se Deus ele viu a situação que a humanidade estava e ele veio e desceu e se entregou por você, é porque você vale muito. Se você não valesse, ele jamais teria vindo aqui, mas pelo contrário, ele criou a cada um de nós
desde o ventre das nossas mães. Ele nos escolheu. Então você vale muito. Cada sofrimento que ele teve, cada privação que Jesus teve, ele teve essa privação por você. Então saiba que você é muito valorizado e que você é muito querido por esse Deus que veio, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Tudo isso ele fez por você. E nesse momento eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida, para que você tenha aí um Natal feliz, né? Só Deus sabe o que vai acontecer nesses dias. Nós vivemos aí dias, infelizmente, né, perigosos nessa sociedade, mas que Deus ele possa abençoar você, de maneira que você passe aí dias felizes com a sua família. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, que em nome de Jesus, nesse Natal, nós não percamos de vista o verdadeiro significado. Que o Senhor Jesus possa estar no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa resplandecer, não a face do maligno, como a Ellen White falou que a humanidade resplandecia, mas que nós possamos resplandecer a sua face, o seu amor. Que nesses dias em que nós nos reunimos com os nossos queridos, com os nossos familiares, ou talvez, mesmo que nós estejamos sozinhos, que nós saibamos que o Senhor está no nosso coração, que o Senhor está na nossa mente. Pois ao momento que nós estamos reunidos, ou só, o Senhor sempre está conosco. Porque o Senhor é Deus e o Senhor disse que o seu reino estaria em nós, que o seu reino possa estar em nós. Que o Senhor nasça no nosso coração não só nesse Natal, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor visite os corações que estão tristes, que o Senhor visite as pessoas que estão abatidas, que elas possam sentir o seu toque revigorador, o seu toque que salva, que cura, que renova, que transforma. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua paz e a sua graça, e que as suas misericórdias estejam se estendendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um Feliz Natal e que Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, pare tudo agora, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, comente, né? Mande esse vídeo para uma pessoa a qual você quer desejar um Feliz Natal. Não deixe de enviar esse vídeo para essa pessoa. E nos siga também lá nas redes sociais, Comunidade Adventista Vinho Novo no Instagram. E também siga a nossa página no Facebook, Comunidade Adventista Vinho Novo. Deus vai te abençoar muito ainda. Tenha fé e que Deus te abençoe. Um Feliz Natal a todos. Paz.